Pois bem, eu quero então agora convidar a todos vocês a abrirem comigo a palavra de Deus no livro de Levítico, no capítulo 23. Levítico, capítulo de número 23. Nessa noite, nós vamos falar a respeito dessa temática de virada de ano novo. O tema da mensagem é a celebração de um ano novo. A celebração de um ano novo. Será que a Bíblia fala de ano novo, gente? A gente vai ver aqui uma comemoração que o povo de Israel fazia, tá bom? Levítico capítulo 23, versículo também 23, que diz assim: O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um descanso solene, memorial, com toques de trombetas, santa convocação. Nesse dia, não farão nenhum trabalho, mas trarão oferta queimada ao Senhor. Amém? Vamos ler mais uma vez? É apenas esse trechinho mesmo aqui, um texto pequeno. Vamos reler, verso 23. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um descanso solene, memorial, com toques de trombetas, santa convocação. Nesse dia, não farão nenhum trabalho, mas trarão oferta queimada ao Senhor. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar juntos em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graça e nós bendizemos o teu santo nome nessa noite. Nós estamos felizes por estarmos aqui juntos na tua presença. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de cultuar ao Senhor mais uma vez. Obrigado, ó Pai, pela presença de todos os nossos irmãos e irmãs aqui neste culto. Que nós possamos, ó Pai, meditar nesse texto que foi lido, que possamos trazer também algum aprendizado para a nossa vida e que possamos, ó Pai, também colocar em prática aquilo que o Senhor há de nos ensinar. Fala conosco nesse tempo, Pai. É o que nós te pedimos e é o que nós te agradecemos desde já, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Como eu disse aqui, para vocês, já adiantando, o tema da mensagem, portanto, nessa noite, é a celebração de um ano novo, com base aí, então, em Levítico, capítulo 23. Eu comecei perguntando, será que a Bíblia fala de ano novo? Bem, a gente fez a leitura desse texto, e se você se atentou, aqui no versículo 24, Deus dá uma ordem para o povo de Israel, dizendo que eles devessem fazer ali uma festa, que era, inclusive, chamada de festa das trombetas, no primeiro dia do 7º mês. E aí, de repente, fica meio confuso para a gente. Como assim o 7º mês? E a gente está falando de ano novo. É porque o povo de Israel pensava em virada de ano de uma maneira diferente como nós pensamos, tá? O ano civil do povo de Israel começava justamente nesse 7º mês. Tá? O 7º mês, para eles, que era chamado de Tishrei. É um nome diferente, não é do nosso idioma, é em hebraico, mas que significa início, ou iniciar. Então daqui já dá para a gente ter uma ideia de onde vem essa noção do povo de Israel de celebrar o começo do ano, a virada do ano, o início do ano, nesse 7º mês. Esse 7º mês corresponde para a gente aqui, mais ou menos entre setembro e outubro, porque o povo antigamente seguia um calendário diferente do nosso também. Eles seguiam aí um calendário lunar, base na lua mesmo, tá? Então isso também fazia toda a diferença na hora deles datarem uma série de situações ali para eles. Pois bem, essa questão do ano novo para eles ser no 7º mês e não do último para o primeiro mês, como a gente faz aqui na nossa cultura no Ocidente, tem um pouco a ver também com a questão
do encerramento da temporada das plantações e colheitas, né? Então, quando eles estavam colhendo as suas plantações, também acabava acontecendo de calhar, de vir agora esse novo tempo. Então, vinha ali as festas das primícias, né? Ou seja, aquela festa de Pentecostes, né? Como a gente também conhece. E algum tempo depois, então, iniciava-se esse novo ciclo. Ou seja, essa ideia desse ano novo. E esse ano novo, ele era marcado, então, primeiramente por uma mudança climática, né? Ou seja, a mudança ali do verão para o outono. Então, é um clima um pouco mais ameno, não tão quente, mas também não tão frio. É bem parecido com a nossa mudança de clima por aqui também. Fica uma espécie de mistura de verão e de inverno, né? Fica um clima um pouquinho mais fresco ali para eles. E também nós temos aqui uma questão justamente relacionada a uma gratidão às plantações. Então eles estão gratos a Deus, porque Deus os abençoou com as plantações, com as colheitas, para que tudo que eles precisavam para sobreviver deu certo. E eles agora então começam um novo ano pedindo a Deus para que o Senhor abençoe esse próximo ano, para que eles continuem tendo boas colheitas, para que o Senhor continue cuidando das necessidades deles, né? Isso meio que vai na mesma direção do que a gente faz hoje também, né? Que quando a gente vai terminando o ano, né, o final do nosso ano, pelo menos na nossa cultura no Brasil, não sei como é que funciona em outros países, mas para a gente aqui, terminando o ano, geralmente a gente também tem o 13º salário. Em algumas empresas tem aquelas participações em lucros e resultados, né? PLR ou PR, dependendo do lugar de onde a pessoa trabalha. Enfim, a gente meio que começa o outro ano também pedindo a Deus para nos ajudar, né, a retomar aquele ano para que tudo dê certo, para que não nos falte absolutamente nada. A grande diferença é que aquele povo vivia numa cultura de agropecuária, era um povo agropastoril. Tinha agricultura, né, eles plantavam uma série de coisas, por isso que essa mudança ela vem exatamente em torno da questão da plantação, mas tem também o gado que eles cuidavam, né? Então tudo isso era extremamente importante para eles. E dentro da cultura desse povo de Israel, e mais adiante, né, naquilo que vai se tornar o povo judeu, tem também a questão de que cada um dos meses do ano meio que representa também um dos patriarcas. Lembra comigo que são 12 filhos que Israel teve, né, que Jacó teve. E cada um desses filhos meio que representa um desses meses. E esse mês que a gente mencionou, esse 7º mês, ele acaba representando o filho de Israel, o filho de Jacó, chamado Dan. E Dan acabou nascendo no momento ali que a gente vai se lembrar em Gênesis, né, de muita conturbação entre as esposas que Jacó tinha, e ao mesmo tempo também de uma briga entre as servas daquelas mulheres, né? Então em Gênesis capítulo 30, por exemplo, versículos 5 e 6, está escrito assim: Bila ficou grávida e deu à luz um filho a Jacó. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso lhe chamou Dan. Então, por isso, pelo fato de Deus ter feito justiça, chamou o menino de Dan. Não é um nome muito comum para a gente aqui, né? Eu nunca conheci nenhum Dan, a não ser se for uma abreviação de Daniel, né? Mas não tem nada a ver com isso, tá? Dan, aqui nesse caso, tem um significado, tem uma ideia da origem desse nome no sentido de juiz. Então veja que, por exemplo, ela está dizendo: Deus fez justiça comigo. Né? Já que essa moça era estéril, a Raquel não podia ter filhos, né? A outra irmã dela já tinha tido vários filhos, a escrava da irmã dela teve vários filhos, essa ainda não tinha tido nenhum, e de repente agora nasce essa criança e ela coloca essa frase, né? Deus fez justiça comigo. E por isso, porque Deus faz justiça, ela deu o nome para o menino de Dan, de justiça, de justo, algo nesse sentido, de juiz, tá? Algo nessa direção. Então, nesse caso, vem muito a calhar com a ideia daquilo que representa esse 7º mês na cultura do povo de Israel. Porque o 7º mês, ali o primeiro dia, que marca o ano novo, na verdade também tem uma comemoração diferente da nossa. Nós estamos acostumados a comemorar a virada, né? Então a gente fica ali até meia-noite, faz um jantar, geralmente fica em família, ou a família da igreja, né, a família da fé, e a gente juntos então celebra aquela mudança de ano. Fica para trás um ano anterior, vem agora um ano diferente, um ano novo, e a gente tem muita esperança que tudo se torne melhor. Bem, no caso do povo de Israel, essa mudança, esse primeiro dia do ano, era um dia festivo, mas que não se restringia apenas ao primeiro dia.
Era, na verdade, uma sequência de dias. Até o 10º dia, tinha muita coisa acontecendo. E no dia 10 desse 7º mês, ia acontecer a primeira grande festa do povo de Israel, que era o dia da expiação. Ou seja, o dia em que eles entendiam que Deus estava perdoando o pecado deles ali, os pecados nacionais e os pecados pessoais. O que é expiação? É quando alguém paga pelo pecado do outro. Né? Então tinha ali um bode expiatório, né? O sacerdote colocava a mão sobre a cabeça desse bode dentro do tabernáculo, confessava o pecado do povo, depois soltava o bode no deserto. Você já deve ter ouvido falar esse nome, né? Bode expiatório. Às vezes até nas empresas aí, as pessoas dizem isso quando mandam uma pessoa embora, né? A equipe não está indo muito bem, de repente demite um funcionário. Por quê? Porque aquele meio que está levando a culpa de todo mundo, né? Então a ideia vem daqui da Bíblia. Né? Esse bode expiatório que era solto no deserto e de repente ele desaparecia. Ninguém encontrava mais ele. E ele simbolicamente levava o pecado do povo. Tá? Jesus é o nosso bode expiatório. Ele carregou os nossos pecados. Ele morreu no nosso lugar. Amém, meus irmãos? Assim como também, além de soltar esse bode, tinha também um outro animal que era sacrificado lá naquele espaço, também para cumprir esse propósito de expiação. Tá? Então eles levavam a culpa do povo. Então esses 10 dias de virada do ano, esses 10 primeiros dias, eram 10 dias muito importantes para aquele povo. Eram 10 dias em que eles então pensavam muito no juízo de Deus e pensavam ao mesmo tempo também muito no perdão divino, na misericórdia divina. Veja comigo então como é que essa virada de ano para eles era muito importante. Era uma maneira de relembrar como é que foi o ano anterior. Onde eu falhei, onde eu pisei na bola, onde eu errei, onde eu posso melhorar. O que eu cometi que desagradou a Deus. Né? O que eu posso fazer de diferente agora nesse próximo ano. Então são 10 dias de muita reflexão, de muito pensamento. Né? De colocar realmente a mente e o coração no Senhor para pensar no ano que vai ser melhor. Né? Pensando aqui na cultura desse povo. Tá bom? Então, nesse caso, nós estamos falando de um período muito amplo, de um período muito grande, de um período que realmente fazia a preparação para que chegasse aí o dia da expiação. Um pouquinho mais para frente do texto que a gente fez a leitura, aqui em Levítico capítulo 23 mesmo, lá no versículo 26, vai estabelecer as ordens, né, ou seja, a lei de Deus, sobre como deveria funcionar o dia da expiação. Eu não vou ler tudo, só vou ler aqui os versículos 26 e 27, para você conferir comigo que realmente, 10 dias depois, né, que o ano virava, marcava-se aqui então o dia da expiação. Olha só o que diz aí Levítico 23, versos 26 e 27. O Senhor disse ainda a Moisés: mas aos 10 dias deste 7º mês será o dia da expiação. Então virou o ano, mês 7, primeiro dia, ano novo. 10º dia desse mês, desse 7º mês, era o dia da expiação. Mas eu não quero falar do dia da expiação. Eu quero falar sobre esse dia de ano novo. Eu quero que a gente aprenda um pouquinho de algumas expectativas que esse povo tinha, de algumas coisas que faziam parte da vida deles, e que a gente pode tirar lição para a nossa vida. Nós não estamos mais debaixo dessa lei, nós não temos que comemorar a festa dos tabernáculos, tá? Quando virar o ano agora, nós não vamos comemorar isso. A gente não vai estar junto aqui terça-feira, de terça para quarta, para tocar chofar, para tocar trombeta, não é nada disso. Mas tem alguns elementos aqui que são úteis, que são importantes, para que a gente também tire alguns aprendizados e possa ter as melhores expectativas possíveis com relação ao ano novo. Né? Eu vou reler o texto para você captar comigo. O texto é pequenininho, né? Levítico 23, verso 23 também. O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no primeiro dia do 7º mês, vocês terão o quê? Primeiramente, um descanso solene. Nós vamos ver que são 5 coisas que Deus estabelecia nessa virada de ano para eles. Primeira coisa, então, descanso solene. Vamos continuar lendo, você já vai ter aqui a resposta para quais são as outras 4. Segunda coisa, memorial. Terceira coisa, com toques de trombetas. Quarta coisa, santa convocação. E quinta coisa, nesse dia não farão nenhum trabalho, mas trarão oferta queimada ao Senhor. Era um tempo também de ofertar ao Senhor. 5 coisas que Deus esperava de postura daqueles homens e mulheres do povo de Deus naquele tempo. Vamos falar de cada uma dessas questões então. A primeira coisa
que nós podemos destacar aqui então é o aspecto do descanso solene. A primeira coisa que Deus queria que o povo fizesse nessa virada de ano era um descanso solene. Gente, descansar é muito bom, né? Trabalhar também é muito bom, né? Vamos falar a verdade, ficar à toa também é algo muito ruim, né? Quando você fica ali muito tempo parado em casa, né, de férias, ou porque precisou se afastar, alguma coisa do tipo, a gente sabe que é bem ruim, né? A gente não gosta, a gente gosta de estar na ativa, fazendo algo. Mas descansar também, depois de uma jornada dura de trabalho, faz bem para nós. É importante para o corpo, é importante para a mente, e é importante para o espírito também, né? Porque nós somos seres integrais. Então o descanso acaba nos ajudando. Aliás, um dos grandes erros que algumas pessoas têm cometido nos dias de hoje é voltar ao Antigo Testamento e pegar ali o mandamento do sábado. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, em Êxodo capítulo 20, e achar que nós ainda estamos debaixo da guarda de um dia específico da semana. Como se a gente precisasse pegar o dia do sábado, né, hoje é domingo, como se ontem, sábado, a gente não pudesse fazer absolutamente nada. E tivesse que ficar apenas quieto em casa, né, e seguir como se fosse um descanso. Na verdade, o mandamento do sábado, irmãos, é um mandamento de princípio. Deus não está preso a um único dia da semana, né? Será que se a gente pegar um dia da semana e adorar a Deus somente naquele dia, Deus vai ficar feliz com a gente? É claro que não. Se você se relaciona com uma pessoa, porque nós estamos falando de uma relação com Deus. Se você se relaciona com uma pessoa, e essa pessoa, você só se relaciona com ela uma vez na semana, só uma vez na semana você procura para conversar, só uma vez na semana você procura para bater papo, só uma vez na semana você procura para, sei lá, jantar fora, fazer alguma coisa. Vai ser um relacionamento saudável? É claro que não. A gente precisa, mesmo à distância, né, quem trabalha, às vezes fora, alguma coisa do tipo, precisa de um telefonema, precisa bater um papo. A gente não pode resumir uma relação simplesmente a um dia da semana. Isso não existe. Então a mesma coisa se aplica no reino de Deus, se aplica no campo espiritual. Não é um único dia da semana que Deus quer da gente. Na verdade, o mandamento do sábado é um princípio, como eu disse aqui para vocês, né, e um princípio relacionado à adoração e ao descanso, duplamente. A palavra sábado, em hebraico, Shabá, tem a ver com a ideia de descanso. Então veja, é como se Deus estivesse dizendo, lembrem-se do dia de descanso, ou do dia do descanso. Para quê? Para ficar de pernas para o ar? Para ficar com a perna cruzadinha em cima do sofá, assistindo televisão? Não, meus irmãos. O dia de sábado, o dia do descanso, era um dia em que as pessoas deveriam guardar também para celebrar ao Senhor. Então, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Ou seja, era um dia separado, era um dia de culto. Então, as pessoas se juntavam naquele dia também. Nós não temos hoje, na tradição cristã, é muito importante dizer isso, um dia também que a gente deva fazer o mesmo, tá? Não existe essa coisa de guardar o domingo, ok? Eu sei que tem outros pastores que não vão ficar muito felizes, talvez, se assistirem essa pregação. Porque tem muita gente que fica dizendo, você tem que guardar o domingo é o dia do Senhor, domingo você não pode fazer nada. Não, você pode fazer, não tem problema nenhum. Agora, a questão é, como nós nos reunimos publicamente no domingo, é saudável ficar saindo por aí, batendo perna, ir para shopping, fazer isso, fazer aquilo? Geralmente não, porque você vai chegar cansado em casa. Você não vai ter energia para chegar aqui no culto. Você vai ficar no culto aqui bocejando. Você vai ficar no culto dando pescada, né? Vai ficar dando aquelas dormidas. Você vai ficar no culto pensando na sua cama. E não vai ter o melhor proveito possível. Por isso que eu disse para você que o descanso, ele é muito bom, não apenas para o corpo. O descanso é muito bom para a mente. Na minha época, quando eu estava terminando o doutorado, gente, agora 2022, foram 4 anos muito pesados, de muita pesquisa, de muita leitura, de muita escrita. Foi um tempo muito corrido. E eu lembro que no finalzinho de 2022, com muito trabalho pela frente, eu estava prestes a dar ali uma estafa, né, um burnout. Eu digo para vocês. Eu pegava meu notebook, começava a digitar, não conseguia me concentrar. E prestes já a chegar ali no tempo de defesa da minha tese. A minha defesa foi no mês de agosto, eu tinha que terminar a minha escrita até julho de 2022, né, só para vocês terem ideia. E, gente, mais ou menos ali em maio, abril, eu não conseguia. Eu colocava o computador, tentava digitar, tentava ler alguma coisa, não conseguia. Me dava um pouco de ansiedade, assim, meu coração trepidava mais forte, né? Eu falei, gente, isso aqui não é normal, eu nunca tive isso.
Mas eu entendi na hora, eu já sei o que é isso aqui. Isso aqui é um princípio de burnout, eu tenho que tomar cuidado. E parei. E quem me conhece sabe que eu estou domingo a domingo fazendo muita coisa, né? E a gente sabe que não é saudável, tem que parar mesmo. Então eu falei, eu vou parar. Parei, fiquei ali algumas semanas sem fazer absolutamente nada de trabalho intelectual como eu fazia. Ficava assistindo uma série, um filme, para descansar a cabeça. Depois daquele período, gente, aí sim, a coisa voltou ao normal, mas eu percebi que, opa, eu tenho que tomar cuidado. Não só eu, como todos nós, né? Então veja, o descanso, ele é bom para o seu corpo, ele é bom para a sua mente, mas ele também é útil, ele é muito importante para o seu espírito. Você vem para o culto, super cansado, chega aqui depois de ter feito um monte de coisa no domingo, você não vai render do mesmo jeito. A sua espiritualidade não vai ser a mesma coisa. Vai estar os irmãos todos gritando, glória a Deus, aleluia, e você conectado com outra coisa, pensando em outro lugar, em outro momento, em outra situação. Então o descanso é importante para nós. Deus quer um dia da semana da gente? Não. Nunca quis, nem na antiga nem na nova aliança. Na antiga aliança, lembra-te pelo menos desse dia, né? Mas na nova aliança, irmãos, tudo, Ele quer o tempo todo da gente. Não tem um único dia em especial. Jesus conversa com a mulher samaritana, Ele diz para ela, eis que o dia está chegando, e a hora vem, e já veio, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ele estava dizendo para ela, não é nesse lugar, não é no outro lugar, é em qualquer lugar que a gente tiver. Então isso muda também a nossa relação de tempo, não só de lugar, não só de espaço, mas de tempo também. Não é só nesse templo físico aqui que a gente adora o Senhor. A gente adora o Senhor em casa, a gente adora o Senhor dirigindo na rua, a gente adora o Senhor na escola, a gente adora o Senhor enquanto trabalha, a gente adora o Senhor em qualquer lugar. Nesse sentido, então, nós precisamos estar muito sensíveis para esse tempo de descansar o corpo, a mente e o espírito, para estarmos bem com o Senhor. No domingo aí, como nós acabamos tendo, por cultura, ter o nosso culto público principal, geralmente é o dia que a maioria das pessoas não trabalha, então tira esse tempinho para dar uma descansada, tira esse tempinho para também, quem sabe, dar uma cochilada depois do almoço, aí você vem para cá, revigorado, firme, pronto para poder dar uns bons glórias e uns bons aleluias bem alto aí para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Por que nós não guardamos o sábado, por que nós não guardamos o domingo? Bem, guardar naquele tempo envolvia a ideia de você não poder fazer absolutamente nada. Alguém aqui no domingo dá uma varridinha em casa? Alguém aqui no domingo lava uma louça? Alguém aqui no domingo prepara comida? Pois se você faz isso, se fosse aos moldes de guardar o sábado, você estaria quebrando aquilo que seria guardar o sábado. Você teria que fazer tudo um dia antes, para depois, no outro dia, você realmente não poder precisar fazer nada. E olha que coisa, né? A gente não poderia, nem mesmo, preste atenção nisso, hein? Se a gente tivesse que guardar sábado, ou tivesse que guardar domingo, como eu vejo alguns pastores falando por aí. Se a gente tivesse que guardar domingo, a gente não poderia nem sequer almoçar fora. Você não poderia nem ir comer no restaurante, porque tem alguém trabalhando lá. Então você ia pagar, inclusive, a comida naquele dia, não poderia. Tá? Então tem uma série de coisas que você seria levado a transgredir com relação à guarda do sábado. Então não existe guarda do sábado, guarda do domingo para a gente mais na nova aliança. Mas existe o princípio do descanso. E nesse dia, então, primeiro dia do ano, Deus está dizendo, é um tipo de sábado, é como se fosse um semi-sábado. Não é o dia do sábado, mas é um dia que vocês têm que descansar. Mas descansar para quê? Não é descansar para ficar de perna para o alto. Não é descansar para ficar à toa em casa. É descansar para também buscar ao Senhor. Esse primeiro dia do ano deveria ser um dia de reflexão. Eu posso até estar deitado. Eu posso até estar sentado no meu sofá, ou deitado no meu sofá, mas eu preciso estar em reflexão. Eu preciso refletir. O ano virou, o tempo mudou. Como é que eu fui nesse ano anterior? O que eu fiz de bom? O que eu fiz de ruim? O que eu deixei a desejar? O que eu posso melhorar? É um tempo de reflexão. É um tempo, irmãos, de arrependimento. Porque não tem ninguém no meio de nós aqui, a não ser Jesus, que não peca. Todos nós pecamos em algum grau, em alguma medida, em alguma situação. Todos nós, não existe impecabilidade. Não é? Então, também é um tempo de reflexão com relação à questão do pecado. E é um tempo de arrependimento. É um tempo de eu pensar, puxa, nesse ano que se passou, eu fui muito débil, eu fui muito fraco, eu vacilei nisso aqui. Eu deixei de fazer aquilo ali.
Eu pratiquei essa coisa que era errada. Eu cometi tal situação que transgredia a vontade de Deus. Eu falei coisas que não deveria falar. Eu pensei coisas que não deveria pensar. Pois agora, no próximo ano, é um tempo de esperança de eu mudar essa minha postura, essa minha atitude e seguir para um tempo novo. Gente, precisa esperar o tempo, o ano mudar para pensar isso? Obviamente que não. Mas a mudança de ano sempre acaba sendo simbólica, sempre acaba sendo significativa. Que é como se algo tivesse terminado, um ciclo tivesse acabado e um novo ciclo vai começar, não é? Então, pensando nisso, é que a gente pode aproveitar como os nossos antepassados lá, os israelitas, faziam. Podemos pensar exatamente nessa perspectiva. Bom, como é que foi o meu ano? Vou pensar aqui em 2024. Como é que foi 2024? O que eu deixei a desejar? 2025 eu não quero mais fazer isso. E, portanto, também esse tempo de ano novo para eles era um tempo de reflexão no que diz respeito à santificação. Ou seja, eu quero ser um homem de Deus mais santo do que eu fui em 2024. Você, que é mulher, precisa desejar ser uma mulher mais santa do que foi em 2024. O que você não fez tão bem? Ó, em 2024 nós fizemos aqui um propósito de ler a Bíblia todinha, de Gênesis a Apocalipse. Talvez alguns não conseguiram. Quem sabe em 2025 não vai ser o seu tempo. Quem sabe em 2025 não vai ser o seu tempo de agora eu vou orar mais. Agora eu vou cuidar mais disso, agora eu vou cuidar mais daquilo. É tempo de reflexão. É tempo de arrependimento. É tempo de santificação. Era um tempo que o povo de Israel também pensava na prosperidade, na mudança. Né? Já que eles tiveram ali as suas colheitas, eles querem mais colheitas. Eles querem que Deus continue abençoando. E, gente, não vamos ser hipócritas, né? Aqui a gente não defende teologia da prosperidade. A gente não defende essa balela que existe por aí. Essa coisa de, eu vou exigir de Deus, Ele vai me dar. Não é essa coisa de Deus deu o direito para todos os crentes serem ricos, porque isso é mentira, não está na Bíblia. Mas todos nós queremos ser abençoados por Deus. Não é? Agora, nesse sentido, nós podemos então também, assim como o povo de Israel lá no passado, pedir para Deus, Senhor, me ajuda, me abençoa, me dá saúde, me dá vigor, me dá energia para trabalhar, me dá força. Me arruma trabalho, me dá condições talvez de estudar, de me aperfeiçoar, de fazer alguma outra coisa que vai melhorar a minha atuação profissional. Isso não é pecado fazer, você pode fazer, não tem problema nenhum. Contanto que você nunca se esqueça de Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Contanto que você não esqueça de Deus em primeiro lugar, trabalhe bastante, lute bastante, dê o seu melhor, né? Tanto lá no mundo corporativo, no trabalho, como também para Deus, principalmente. Ok? Então esse é o primeiro ponto, um descanso solene. Deus queria que o povo tivesse um descanso solene. Mas que descanso era esse, então? Não era exatamente ficar de pernas para o ar, como a gente viu. Era um tempo de reflexão. Era um tempo de busca de Deus. Segundo lugar, Deus fala também para que esse povo, na virada do ano, no ano novo, tivesse também um memorial. Segundo lugar, memorial. O que é memorial, gente? É quando a gente se lembra de algo, né? Quando um fato, ou um objeto, ou uma data, fazem com que a gente se lembre de alguma coisa que aconteceu no passado. Por exemplo, uma data importante, um aniversário de casamento, são datas importantes, são memoriais, que a gente celebra, que a gente traz à memória porque a gente lembrou para naquele dia algo de bom aconteceu. Naquele dia, X do ano tal, eu me casei. E aquilo foi uma coisa boa para a minha vida. Naquele dia, meu filho nasceu, minha filha nasceu, a minha esposa nasceu, eu nasci. É um dia especial, não é? Então nós celebramos, é um memorial. Agora, nesse caso, a virada do ano servia como um memorial, por quê? Porque era um tempo, como a gente viu aqui, de reflexão, e eles precisavam então se lembrar sempre da importância dos patriarcas, da importância de como a nação deles surgiu, de como o povo de Israel nasceu. O povo de Israel nasceu a partir da eleição de Deus de algumas pessoas que vão dar origem a essa nação. Que pessoas são essas? Por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, alguns dos patriarcas mais importantes. Não é? Então eles traziam à memória também a figura dessas pessoas. Servia como memória, servia como memorial, para que eles se lembrassem dos seus descendentes. Então no nosso ano novo, nós não vamos ficar lembrando do Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Que a gente não é judeu.
mas nós vamos lembrar de alguém que mudou não somente a nossa vida, mas mudou a história da humanidade, ao ponto do calendário ser dividido em antes e depois dele. Então a gente precisa, no ano novo, uma virada de ano, se lembrar de Jesus. Jesus mudou a minha vida, mudou a sua. Antes de Jesus eu era um ser repugnante, briguento, mau. Depois de Jesus, muita coisa mudou na minha vida. Depois de Jesus, nova criação. Então nós não podemos deixar de nos lembrarmos de Jesus Cristo. Virada do ano, sem Jesus, não tem como, gente. A gente precisa sempre trazer a memória. Teve agora o Natal, virou uma data comercial, como a gente falou, né, na semana passada. Mas Ano Novo também se tornou uma data comercial. E não só uma data comercial, se tornou até mesmo uma data mística para muitas pessoas. Tem gente que fala assim, não, vai mudar o ano, então eu vou me vestir de branco. Porque o branco representa a paz, eu quero muita paz no ano que vem. Gente, não adianta nada a pessoa vestir de branco e continuar atazanando a vida do outro. Não adianta nada a pessoa vestir de branco e continuar com o seu temperamento colérico, brigando com os outros sem razão. Não adianta a pessoa pensar, vou vestir de amarelo, para chegar no ano que vem eu ter muita riqueza, ter dinheiro. E ela ser preguiçosa e não trabalhar. Não vai adiantar, não adianta ela vestir de verde. Porque tem gente que acredita que o verde traz esperança, e ela mesma ser a pessoa mais pessimista desse mundo. Então, simplesmente não adianta nada disso. O que adianta é a gente pensar, vamos virar de ano, mas vamos virar de ano pensando em Jesus Cristo. Ele é a minha paz, porque Ele é a paz de Deus, que excede todo entendimento humano. Ele é o príncipe da paz. Esse Jesus é o dono do ouro, é o dono da prata, é o dono de tudo. Toda a terra pertence a Ele. Aliás, um teólogo lá da Holanda, agora recente do século XX, chamado Abraham Kuyper, chegava a dizer assim, não há 1 milímetro quadrado, não há 1 centímetro quadrado que Jesus não possa dizer, é meu. Tudo é dele, irmãos. Então, se eu quero prosperidade, se eu quero uma vida mais próspera no ano que vem, quero trabalhar. Mas é Ele que vai me dar forças. É Ele que vai me abençoar. É Ele que vai abrir porta onde ninguém pode abrir. E é Ele que também fecha a porta onde ninguém pode fechar. Amém? E se eu quero pensar em esperança, a minha esperança é somente Jesus. Não tem outra pessoa, não tem outro alguém, não tem outra coisa. Não é um emprego que me dá esperança, não é simplesmente a minha conta bancária que me dá esperança, não é absolutamente nada do que existe nessa terra que vai me dar esperança. É apenas Jesus que pode trazer esperança para a minha vida. Então, se eu quiser virar o ano bem, eu tenho que trazer Jesus para a minha vida. Eu tenho que trazer Jesus para a minha virada. Eu tenho que trazer Jesus para o meu ano, amém? Aí a coisa funciona. Veja, aqueles homens então, aquele pessoal trazia, né, em memória essas pessoas aí que nós mencionamos, né, os patriarcas. Porque isso fazia com que eles se lembrassem também do fato de que Deus é um Deus que promete e cumpre. Isso é muito bonito, gente. Nosso Deus é um Deus que não é como o homem, diz lá no livro de Números, né? Para que se arrependa. Não é como o filho do homem, para que minta. Não é por quê? Porque nós humanos, a gente hoje pode estar muito empolgado. E a gente pode bater nas costas de alguém e dizer assim, eu vou te ajudar, eu estou contigo, eu vou te dar isso, eu vou fazer aquilo por você. Quantas pessoas que já não te frustraram, hein? Quantas pessoas te prometeram talvez um emprego, disseram assim, não, está garantido, pode vir aqui na virada do ano que vem, que vai mudar tudo, eu vou te dar o trabalho, pode me procurar. De repente, a pessoa desaparece, a porta de emprego não abre e você fica frustrado. Quantas pessoas que já não pisaram na bola com a gente? Mas aqui é diferente. Aqui nós estamos diante de um Deus que disse para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E lá nessa terra eu vou fazer de você pai de multidões, pai de uma grande nação. Lá nessa terra eu vou fazer por meio de você com que todas as famílias da terra sejam abençoadas. E o que é que foi acontecendo? Deus foi cumprindo as suas promessas na vida de Abraão. Chegou Isaac, seu filho, Jacó, seu filho. As promessas foram reiteradas, foram confirmadas. Quando Moisés libertou o povo de Israel, o que é que nasceu? A nação de Israel, que Deus havia prometido lá atrás. Nós não estamos diante de um Deus que mente. Nós não estamos diante de um Deus que muda de opinião, gente. Nós não estamos diante de um Deus que hoje diz para você uma coisa, amanhã diz outra.
É ruim quando a gente encontra pessoas assim, né? Nesse ano que vem, eu vou trabalhar um pouquinho com a gente aqui, algumas questões de temperamento. Tem um dos temperamentos, né, que é muito impulsivo, tem essa tendência, sabe, de gente que até tem boa vontade, mas na hora do calor, na hora do impulso, essa pessoa vem para você e fala, vou te ajudar, estou contigo, vamos. Aí quando você vai procurar no outro dia, a pessoa já esqueceu, já esfriou, né, e já não vai fazer muito mais do que ela falou, ou nada do que ela falou, né? É o temperamento sanguíneo. Mas a gente vai falar mais sobre isso nesse ano que vem. A gente vai conhecer melhor, um pouco mais sobre essas questões, para nos ajudar a melhorar as nossas relações, né? Então veja, Deus não é assim. Deus não muda. Se Deus diz para você que vai fazer, não é? Então, esse memorial é importante. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 5, Jesus se levanta do trono e diz assim, estou fazendo novas todas as coisas. Ali o apóstolo João tem uma visão da Nova Jerusalém, né? Aí Jesus levanta do trono e diz essas palavras. Meus irmãos, até hoje, ele continua fazendo novas todas as coisas. Tem histórias que chegaram aqui para a gente destruídas. Tem histórias de vida que chegaram aqui para a gente desiludidas. O que Jesus fez? Fez novas todas as coisas. Teve gente que chegou aqui, ou em outros lugares, em outras igrejas, que chegou completamente destruído, entregue para as drogas, entregue para o crime, entregue para um monte de coisas. Mas o que Jesus Cristo fez? Fez novas todas as coisas. Eu tenho um amigo lá em São João del Rei, interior de Minas Gerais, que foi viciado em crack. Se você tivesse conhecido esse meu amigo lá atrás, gente, ele ficou mais cego que o meu dedo, minguado, viciado em crack. Jesus tirou ele das drogas. Hoje o rapaz é forte, é lutador de jiu-jitsu. Você olha para ele e fala, não acredito que esse rapaz um dia foi viciado em droga. Porque Jesus faz novas todas as coisas. E é o mesmo que continua fazendo ainda hoje. Não sei como foi 2024, mas 2025 pode ser melhor. Porque Jesus pode fazer novas todas as coisas. Amém? Terceiro lugar, nessa festa precisava haver o toque da trombeta. Não é? Por isso, inclusive, que ela era chamada de Festa das Trombetas. A virada do ano do povo de Israel era chamada de Festa das Trombetas. Uma coisa que talvez você não sabia. Todo mês que virava, toda virada de mês, todo começo de mês, lembra que eu disse aqui que eles olhavam, né, que eles acompanhavam o calendário pelo calendário lunar. Então, você vai ver lá Paulo falando, por exemplo, no Novo Testamento, para a gente não julgar as pessoas, né? Por algumas festas que elas comemoram. Tinha gente que queria guardar o sábado. Ele falou, se ele quer guardar o sábado, deixa ele guardar o sábado dele, mas que ele não me julgue por eu não guardar. Tem gente que queria guardar a festa de lua nova. O que era a festa de lua nova, gente? Festa de lua nova era justamente quando mudava o mês. Então, para eles, mudou o mês. Né? Eles acompanhavam pelo calendário lunar, mudou o mês, lua nova. Havia ali também uma celebração. Toda virada de mês, todo começo de mês, tinha isso. Tinha uma trombeta que eles tocavam, que era uma trombeta de prata. Eles tocavam a trombeta e anunciavam, olha, o mês mudou. Vamos imaginar aqui os nossos meses, né? Ó, mudou de dezembro para janeiro. Aí alguém ia lá e tocava a trombeta. Mudou de janeiro para fevereiro, tocava a trombeta. Tá? Mas, quando mudava da virada de ano, né, do sexto para o sétimo mês, que a gente viu que o sétimo mês aqui era o primeiro mês deles no calendário civil, aí então, eles não apenas tocavam essa trombeta de prata, como também tocavam uma trombeta de chifre de carneiro, que é o que vocês já devem ter ouvido falar de chofar, né? Eles pegavam lá o chifre e tocavam. Esse chifre, gente, não tem nada de místico, não tem nada de especial, tá? Tem algumas igrejas por aí afora que até usam, né? Vai começar o culto e fica lá, né? Pom, 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 pom. Como se fosse liberar alguma coisa espiritual na igreja. Não, gente, tem nada disso, isso não existe, né? Não é pelo tocar de um chofar, de um chifre aqui, de eu ficar tocando um berrante, que alguma coisa vai acontecer, tá? Agora, por que isso acontecia? Por que o pessoal tocava isso aqui naquela época, antigamente? Para poder ajuntar o povo. Então era como se fosse, né, um tipo de anúncio para que o povo se ajuntasse, para que pudesse haver um ajuntamento solene, tá? Era para isso que esse tipo de coisa acontecia. Né? Naquela época, vamos lembrar, né, não tinha um monte de recursos que a gente tem hoje. Não sei se vocês também receberam, mas agora essa semana mesmo, né, eu moro em Campinas, tocou meu celular, todo mundo lá em casa com o celular apitando, quando a gente foi olhar, era um aviso da Defesa Civil, né, notificando para tomar cuidado por causa do tempo de chuva. Realmente choveu muito em Campinas essa semana, né, então avisou para a gente. Tá? Então naquela época não existia isso. Né? Se existisse,
celular, WhatsApp, né? Moisés ia mandar lá o aviso. Gente, está na hora, vamos nos reunir, mudou o ano, vamos juntar. Não tinha isso. Então, como ele ia fazer para avisar 3 milhões de pessoas, gente? Como é que ele ia fazer uma coisa dessa? Tocava a trombeta. Aí a trombeta era o som, era o sinal que fazia com que as pessoas, opa, está chamando. Né? Então tinha alguns sons específicos para chamar as pessoas também, tá bom? Então nesse caso, tocar essa trombeta, esse chofar, essa trombeta de chifre de carneiro, era para convocar as pessoas. Às vezes, para convocação para a guerra. Imagina, tem alguém lá observando. E aí tem algum exército adversário chegando. Tocava a trombeta, o exército já se aprontava e ficava ali para defender o seu território. Ou, quando era simplesmente para convocar o exército para ir atacar algum inimigo. Isso também podia acontecer. Podia ser, por exemplo, o anúncio, né, de um rei que estava subindo no trono. Tá? Então, isso já na época da monarquia. Né? Se um rei fosse subir ali para se tornar a liderança daquele povo, eles tocavam também a trombeta para anunciar, olha, o rei está chegando aí no seu posto. Né? Quando Jesus voltar também, as trombetas vão soar. Porque não é qualquer rei que vai chegar, gente. É o rei sobre todos os reis. É o Senhor de todos os senhores. Ele também, quando voltar, trombetas vão soar. Amém? Depois leia Mateus capítulo 24. Você vai ver o que eu estou dizendo. Mas também poderia ser uma convocação para alguma reunião solene. Por exemplo, imagina lá o povo tocando a trombeta para chamar. Gente, vamos juntar aqui para a gente cultuar ao Senhor. Essa era outra razão também porque a trombeta era tocada. Aí a gente chega no quarto ponto. O que é o quarto ponto? Deus diz aqui para o povo que deveria haver uma santa convocação. Ou seja, nós estamos agora diante desta reunião solene, dessa convocação para que o povo se ajuntasse para buscar ao Senhor. E aí, gente, tem uma coisa importante nisso aqui. Esse ajuntamento envolvia 3 tipos de unidade. Olha comigo, primeira situação. Quando tocava a trombeta para o povo se ajuntar, em primeiro lugar, é um sinal de uma unidade familiar. Virada do ano. Primeiro dia do ano. Tocou a trombeta. Opa, virou o ano. Começou um ano novo. A família se junta. A família come junta. Almoça junto. Janta junto, né? Ou seja, é aquele momento que a família aproveita ali também para ter bastante comunhão. E é gostoso, né, gente? Quando a gente passa em família, né? Quando a gente tem essa oportunidade de estar juntos ali, celebrando, né? Comendo, pensando no futuro. Então, esse é um ponto. Por quê? Porque esse é um princípio da Bíblia. Família dividida não vai para frente. E a mesma coisa se pensa aqui nesse contexto. A família precisa estar junta, unida. Né? E essa é uma oportunidade, dentro da tradição antiga do povo oriental, né, de estreitar os laços. Comer junto para eles é ter comunhão. Comer junto para eles é realmente ter unidade. Tá? Então, isso se torna uma coisa muito importante. Tocou a trombeta, sinal de que a família tem que estar junta. A família tem que estar unida, tem que estar firme, tem que estar forte, tem que passar pelas adversidades em comunhão. Segundo lugar, envolve também a unidade religiosa. Ou seja, tocou a trombeta, anunciou o ano novo. Opa, além de eu jantar com a minha família, além de eu comer junto com os meus, eu preciso também me ajuntar com os meus irmãos e irmãs na fé. Porque eu preciso ter comunhão espiritual também. Lembra que nós falamos aqui agora há pouco? Não é só o descanso para o corpo, para a parte mental e para o espírito, mas é também uma busca, né? Então, nesse caso, a unidade, a comunhão nesse aspecto se torna importante também. O povo de Deus precisa estar junto na adoração. Quando a gente vê um faltando, vê o outro faltando, a gente precisa ter a sensibilidade de procurar esses irmãos e irmãs, procurar saber porque não veio, né? Ter realmente essa preocupação para que a gente possa estar juntos aqui nesse sentido, né? E isso se aplica ainda para hoje, gente. Se aplica para o nosso tempo, né? Ou seja, nós vamos virar um ano. Eu sei que algumas pessoas vão viajar, algumas pessoas não poderão estar junto conosco. Não tem problema, a gente entende. Mas teremos aí 2025 pela frente. E é aquele tempo da gente estar unidos, não apenas em família, né, de sangue, mas em família da fé, em família espiritual. É muito importante para que a gente cresça junto. É muito importante para que a gente estimule um ao outro, né? Você vê um irmão ali fraquejando, você dá aquele impulso, dá aquele empurrão, ele melhora. Não é? Então é para isso. Nós estamos aqui para uns ajudarem aos outros. Tá bom? E por fim aqui, nessa questão da unidade, além da unidade familiar, além da unidade religiosa,
nós também temos aqui a unidade nacional. Lembra aqui como é que Deus falou para Moisés? Fale, versículo 24. Fale aos filhos de Israel. Fale aos filhos de Israel. Então aqui, gente, é também um sinal de unidade nacional para o povo de Deus, ali naquele contexto antigo de uma nação, né? Hoje nós não temos uma nação que tem uma única religião, mas nós também temos que ter o nosso senso nacionalista, o nosso senso patriota, né? Ou seja, a gente se junta para adorar o Senhor, mas a gente também deve orar pela nossa nação. Paulo escreve aos Romanos, a partir do capítulo 12, explicando que a gente deve orar inclusive pelas autoridades. A gente deve orar pelos reis, pelos presidentes, pelas pessoas que estão aí ocupando cargos de poder, para que a gente possa ter uma nação cada vez mais justa e melhor. Paulo também escreve a Timóteo, na sua primeira carta, e diz a mesma coisa, que a gente tire tempo para orar pelas autoridades. E aí não são somente autoridades políticas, são autoridades de outras esferas também, de outras esferas que fazem parte do nosso mundo, tá bom? Então, nesse caso, nós temos aí uma santa convocação. A gente precisa estar juntos, irmãos. A gente precisa, nesse ano que virá, 2025, manter essa chama acesa, essa unidade mais firme do que nunca, e não deixar o inimigo nos afastar uns dos outros e nos afastar de Jesus. Amém, meus irmãos? E em quinto lugar, em último lugar, a palavra de Deus aqui também, nessa virada de ano que o povo de Israel comemorava, ela menciona que naquele dia, além das pessoas não trabalharem, tirarem aquele tempo para um descanso, né, como a gente mencionou, elas deveriam levar uma oferta ao Senhor. Havia ali algumas ofertas específicas e especiais para aquele tempo. Isso vai se repetir em Números, capítulo 29. Olha o que diz aqui o texto, a partir do versículo 1 até o versículo número 6, tá bom? Aqui a gente tem alguns dizeres sobre como o povo de Israel deveria se comportar nessa data e que tipo de ofertas eles deveriam levar. Diz assim: no primeiro dia do 7º mês, vocês terão uma santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Nesse dia as trombetas tocarão. Se você ler só o versículo 1, é um paralelo com o que a gente leu em Levítico 23, né? Agora no versículo 2, ele já vai começar a explicar sobre as ofertas. Então, por holocausto de aroma agradável ao Senhor, ofereçam um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha, amassada com azeite, será de 6 litros para o novilho, 4 litros para o carneiro e 2 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode para a oferta pelo pecado, para fazer expiação por vocês, além do holocausto do mês e a correspondente oferta de cereais, do holocausto contínuo e a correspondente oferta de cereais, com as libações que a acompanham, segundo o seu estatuto, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Então, tudo isso daqui acabava sendo importante para que eles levassem também naquele dia de virada do ano, para poder também entregar ao Senhor. Bom, nós vamos nos reunir terça-feira, né? Todos os nossos cultos a gente traz alguma oferta, a gente abre para que alguma coisa seja ofertada ao Senhor. E você pode também, nesse nosso culto de virada, trazer alguma coisa, né, para celebrar o Senhor. Mas o que nós precisamos entender é a motivação disso daqui. Deus pede para que o povo leve essas ofertas, irmãos, com que objetivo? Veja aqui, ele pede ao povo para levar tudo isso daqui, porque em primeiro lugar, demonstra gratidão por aquilo que o Senhor vem fazendo na vida deles. Você é grato a Deus? O culto hoje começou com a leitura de um salmo em que o salmista perguntava: que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? Quantos benefícios o Senhor tem derramado na tua vida? Você tem gratidão por isso? Gratidão é uma coisa que nós também podemos materializar. Gratidão não precisa ficar apenas em palavra. Gratidão também é bonito, né, quando a gente entrega algo físico para alguém. Eu estava dando aula lá em São Paulo, alguns alunos ficaram felizes. E aí sempre tem um aluno ou outro que vem, entrega ali um presentinho, entrega ali alguma outra coisa, né? Por quê? Porque estão gratos pelo semestre que passaram juntos, né? Aqui na igreja, de vez em quando isso acontece também, né? A gente fica grato um pela vida do outro, entrega um presente, uma lembrança, alguma coisa. Mas no que se diz respeito a Deus, eu não vou ter como trazer aqui um presente, né, específico, assim, material, para entregar. Então, como é que a gente oferta na casa de Deus nos dias de hoje? Realmente por meio dos nossos trabalhos,
né? Ou seja, através da nossa atuação, dos dons e talentos que Ele tem derramado sobre nós, mas também por meio da nossa vida financeira. Então aquilo que o Senhor tem abençoado na sua vida, você pode e deve, por gratidão. Veja que em momento nenhum aqui, esse tempo que você congrega nessa igreja, você nunca me viu fazer pedidos de dinheiro de maneira apelativa. Nunca. Eu nunca fiquei aqui, você tem que dar, porque se você não der, o devorador vai tomar a tua vida, o devorador vai fazer isso. Eu nunca fiz isso aqui nesse lugar. Você nunca me viu aqui lançando proposta de barganha. Você dá isso e Deus vai te dar isso em troca. Eu nunca fiz isso. E nunca vou fazer, irmãos. Isso é contra os meus princípios, isso é contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Não é? Mas nós precisamos ser gratos a Deus. Não é porque alguns lugares ensinam e fazem errado que nós vamos deixar de fazer o que é certo. Não é? Então, a Bíblia fala sobre ofertas, a Bíblia fala sobre dízimo. E nós precisamos procurar entregar ao Senhor e ser fiéis a Ele também no que tange a isso daí. Veja que aqui, na virada do ano, as pessoas estavam levando a sua oferta. Né? E o que é importante a gente pensar também? Sempre ao longo do ano, aquilo que Deus colocou, né, conforme as nossas posses, né, Paulo fala sobre isso, cada um contribua segundo aquilo que estiver proposto no seu coração. Né? Ou seja, quando ele diz isso, é no sentido de que tem a ver com as minhas posses. Né? Se eu tenho condição de dar uma oferta maior, né, se o meu dízimo é realmente ali proporcional ao que eu ganho, eu vou entregar conforme o que eu ganho. Agora, outra pessoa que ganha menos, outra pessoa que ganha mais, vai entregar conforme as posses daquela pessoa. Né? Mas sempre com a motivação certa. E a primeira motivação certa é a gratidão. A segunda motivação certa é como aquela viúva pobre, que você vai lembrar comigo, que ela foi entregar alguma coisa lá e Jesus ficou de olho nela, acompanhando, desde que ela foi até o momento que ela saiu. E depois ele destacou, essa mulher foi a que deu mais do que todo mundo que veio aqui dar alguma coisa. Porque tinha muita gente que ia lá entregar do que sobrava. Mas ela não deu 10%, ela não deu 15%, ela não deu 20%, ela deu 100%. Jesus disse que ela deu tudo o que tinha. Não é? Então veja, a segunda motivação é realmente dar para Deus alguma coisa que nos custe algo. Você vai lembrar de Davi um certo dia, que ele, para poder fazer uma oferta a Deus, por causa de um problema que tinha acontecido no meio do povo de Israel, ele vai para entregar uma oferta, ele vai até um homem e fala, quanto que custa aquele gado ali para eu fazer uma oferta para Deus? Eu falo, não, é para Deus, eu te dou. E Davi responde para ele muito sabiamente, eu não quero que você me dê, eu quero que você me venda pelo preço justo. Porque eu não quero dar para Deus algo que não me custe alguma coisa. Né? Só que nós estamos, todas as vezes, numa cultura que só quer ganhar, que só quer receber, gente. E isso também não é saudável. Isso também não é bom. Nós também precisamos fazer parte de um povo que é grato a Deus e que dá a Deus, que devolve a Deus, que doa para Deus, que contribui na casa de Deus por essa gratidão, querendo, de fato, fazer alguma coisa que nos custe algo, também pensando na gratidão daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida material. Paulo até comenta, se Deus tem abençoado a vida material de vocês, por que seria errado colher da vida material de vocês? Né? Ou seja, Deus está abençoando a minha vida com trabalho. Eu estou conseguindo trabalhar, estou conseguindo ter salário. Por que eu não poderia, então, do meu salário, desse salário que nem é meu, na verdade, é de Deus, né? Eu devolver ou entregar também a minha oferta para Ele, a partir disso que Ele tem me abençoado. Isso é muito importante para nós pensarmos. E a gente precisa pensar o seguinte também. Um tempo antes dessa virada de ano, tinha também a festa das primícias. A festa de Pentecostes. E a festa de Pentecostes, irmãos, já era a festa em que eles pegavam a primeira colheita e entregava toda essa primeira colheita ao Senhor. E agora, já sem muita coisa colhida, eles ainda entregam mais coisas a Deus, né? É que o nosso coração é mesquinho. O nosso coração é idólatra. Paulo chega a escrever para uma das igrejas lá, nas suas cartas, dizendo que a avareza, preste atenção nisso, a avareza, ele chama de idolatria. E a gente pensa às vezes que idolatria é só aquilo que outras religiões praticam, né? De ter uma imagem lá em algum lugar, etc. Não, o amor ao dinheiro, o amor a bens materiais é idolatria também. E é por isso que Jesus também alertou dizendo, não se pode servir a dois senhores, a Deus e a riqueza. Você vai amar um e vai odiar o outro, não tem como. Não é? Deus não proíbe a riqueza, Deus não proíbe a prosperidade, Deus abençoa, muita gente já abençoou para que elas tivessem muitas condições, mas isso aqui precisa ser um princípio bíblico na nossa vida. Eles demonstravam gratidão, e pela gratidão em tudo que o Senhor vinha fazendo na vida deles, eles também entregavam ao Senhor, devolviam ao Senhor
com o coração feliz. Por isso que Paulo também menciona lá na sua carta, né? Que todo aquele que dê com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Isso não deve fazer por tristeza no coração, né? Nenhuma oferta, nenhum dízimo que você entrega aqui deve ser porque tem alguém te pressionando, seja na sua casa, na igreja, em algum lugar, não. É porque você tem amor no coração e quer fazer isso de livre e espontânea vontade e por gratidão no seu coração, materializando a sua gratidão. Amém, meus irmãos? Que nós possamos, então, fazer essa virada de ano de maneira reflexiva, como a gente aprendeu aqui hoje, pensando o que acertamos, pensando o que erramos, pensando o que a gente pode fazer de melhor para 2025. O que você pode fazer de melhor? Pense nisso. Na terça-feira, eu tenho aqui uma outra palavra da parte de Deus, não focada mais nessa ideia de ano novo, como eu fiz aqui hoje, né? Mas pensando realmente mais em algum objetivo nosso como igreja para o ano que vem. Então não deixe de vir, esteja com a gente aqui, né, para a gente celebrar junto ao Senhor e ter um tempo abençoado de comunhão. Amém? Vamos ficar de pé?